Olá, sexto ano, vamos fazer agora a correção da página 57, como dividir as frases. Nós já estudamos a organização dos parágrafos e vimos que eles agrupam frases que se referem ao mesmo tema. Vamos agora pensar na estrutura delas. Como saber que a frase terminou? Responda as questões e acompanhe a explicação. Comece relendo um dos parágrafos do verbete sapato. Na Idade Média, tanto homens como mulheres usavam sapatos de couro abertos que tinham uma forma semelhante à das sapatilhas. Os homens também usavam botas altas e baixas, atadas à frente e ao lado. O material mais corrente era a pele de vaca, mas as botas de qualidade superior eram feitas de pele de cabra. Que pontuação foi usada para separar as três frases do parágrafo? O ponto final. O ponto final aqui não indica o ponto final, mas o ponto final da frase, que nós chamamos de ponto continuando aqui, ó. Que no finalzinho de cada frase nós encontramos aqui o ponto, que nós chamamos de ponto continuando. E aqui o ponto final do parágrafo. Qual é o tema em comum nas frases do parágrafo? Os sapatos usados na Idade Média. Na primeira frase, fala-se de um sapato usado por homens e mulheres. Qual a diferença para a segunda frase? A segunda frase trata de sapatos apenas para homens. A segunda frase introduz uma informação nova, diferente da que está na primeira. Por isso, as frases estão separadas. A relação entre elas, no entanto, poderia ser marcada pela palavra mais, que conectaria as informações. Como é que ficariam? Na Idade Média, tanto homens como mulheres usavam sapatos de couro abertos, que tinham uma forma semelhante à das sapatilhas. Mas os homens também usavam botas altas e baixas, atadas à frente e ao lado. Vamos pensar no contrário agora. Na última frase, a palavra mais relaciona informações. Sem ela, deveríamos ter duas frases, já que traz informações diferentes. Então, ficaria assim. O material mais corrente era a pele de vaca. As botas de qualidade superior eram feitas de pele de cabra. Para verificar essa compreensão, transforme as duas frases de cada item em uma única frase, usando uma palavra que possa relacioná-las. Essa palavra que relaciona uma frase a outra, nós chamamos de conectivo. Então, você poderia usar um desses conectivos ou outro, qualquer. Porque, porém, assim, etc. Então, nós poderíamos fazer isso. A maioria das botas era feita de pele de vaca. Porque, aí você coloca aí uma vírgula depois de vaca, porque a pele de cabra era mais cara. Ou então, a maioria das botas era feita de pele de vaca, vírgula, pois a pele de cabra era mais cara. Esse porquê de resposta, galerinha, é sempre junto e sem acento. Ah, porque você não foi para a escola hoje? Ah, porque eu estava doente. Então, esse porquê eu estava doente é uma resposta, uma justificativa. Ele vai ser escrito sempre junto e sem acento. Letra B. Os sapatos dos faraós do Egito eram feitos de couro simples. Eram enfeitados com couro. Então, você pode usar um desses conectivos aqui sugeridos, ó. Mas, porém, contudo, entretanto. Os sapatos dos faraós do Egito eram feitos de couro simples, vírgula, mas eram enfeitados com ouro. Ou então, os sapatos dos faraós do Egito eram feitos de couro simples, porém eram enfeitados com ouro. Desde o século XX, os vestidos encurtaram. A maior preocupação em usar sapatos bonitos. Qual o conectivo sugerido aqui? Por isso, portanto, assim. Então, você pode juntar dessa maneira. Desde o século XX, os vestidos encurtaram. Por isso, a maior preocupação em usar sapatos bonitos. Desde o século XX, os vestidos encurtaram. Portanto, a maior preocupação em usar sapatos bonitos. Terceira. As frases a seguir não estão segmentadas corretamente, ou seja, elas não foram divididas corretamente. Faça a divisão adequada.
Na Idade Média, as pessoas usavam sapatos de couro abertos. Eles tinham uma forma semelhante à das sapatilhas. Então, ele deveria ter colocado um ponto, continuando bem aqui, ó, antes de eles. E se você vai colocar um ponto continuando, aí você reinicia aqui, né? Inicia a frase com letra maiúscula. Então, esse eles aqui, ó, tem que ficar com letra maiúscula. No século XX, ocorreram mudanças na indústria. Houve a troca do couro pela borracha e outros materiais. Percebam que há uma pausa grande aqui, né? No século XX, ocorreram mudanças na indústria. Houve a troca. Então, essa pausa, na hora de escrever, você representa com vírgula, quando uma pausa é menor, ou com ponto continuando, ou ponto parágrafo, quando essa pausa é maior. Como essa pausa é grandinha, ele deveria ter colocado no ponto continuando bem aqui, ó. Como depois de ponto, você vai botar esse H aqui com letra maiúscula. Depois de vírgula, letra minúscula. Mas depois de ponto, continuando, ponto de interrogação, ponto de exclamação, você deve usar a letra maiúscula, início de frase. Letra C. Os escravizados eram proibidos de usar sapato no Brasil. Quando conseguiam a liberdade, compravam um par para mostrar a nova condição social. Então, né, o sapato era símbolo de status social, né? Assim como hoje é o carro, o celular, né? Naquela época era o sapato. Você ostentava através da compra de sapatos. Vocês podem perceber que há uma quebra bem aqui, ó, depois de Brasil. Então, como é que eu represento essa quebra, essa pausa maior? Com um ponto continuando. Então, eu boto um ponto continuando aqui e você inicia a outra frase com letra maiúscula. Lembrando que o que delimita uma frase são os pontos. Ou ponto continuando, como aqui, ó, ou ponto de interrogação, ou ponto de exclamação. O que vai delimitar a frase são os pontos. Tem vírgula, a frase continua. Aí você vai aqui, ó, que é uma frase. Você já estudou a organização dos parágrafos e viu que eles agrupam frases que se referem ao mesmo tema. Aqui é uma frase. Vamos agora pensar na estrutura delas. Aqui eu tenho outra frase. Como saber que a frase terminou? Aqui eu tenho outra frase. Responda as questões e acompanhe a explicação. Outra frase. Então, bem aqui nesse início da atividade, nós temos 1, 2, 3, 4 frases. Então, o que vai delimitar o término da frase, que vai te indicar que a frase terminou, são os pontos. Ou ponto continuando, ou ponto de interrogação, ou ponto de exclamação. Okay? A vírgula ela não delimita a frase, como aqui, ó. Na Idade Média, tanto homens como mulheres usavam sapatos de couro abertos que tinham uma forma semelhante à das sapatilhas. A frase termina bem aqui, ó. Essa vírgula aqui não influenciou nada. Então, aqui, nesse trecho, nós temos 1, 2, 3 frases. Porque eu tenho 1, 2, 3 pontos. Então, para você conferir a quantidade de frases no enunciado, ou no parágrafo, ou até mesmo num texto, você vai conferir a quantidade de pontos. Ou ponto continuando, ou ponto final, ou ponto parágrafo, ou ponto de interrogação, ou ponto de exclamação. Porque a vírgula ela não delimita o fim da frase, somente os pontos. Então, ok, galera? Até a